Acho que é preciso, enquanto profissional, a gente não ter um olhar tão autoritário, de tanta arrogância, ter uma escuta mais atenta. As coisas acontecem muito no campo do idealizado. E aí, quando a realidade se apresenta com suas dores e seus amores, né, com seus problemas, a gente não conhecia aquilo, não estava aberto para aquilo. E para nós, enquanto profissional, o nosso desejo da adoção é garantir o direito à família, né? O movimento de adoção defende isso. Então, quando acontece uma devolução, um abandono, é algo que vem contra tudo aquilo que a gente defende e que a gente acredita. É algo bem complexo, né? E bem profundo. Pelas minhas reflexões, eu percebo que há muita coisa possível para que isso aconteça, para que a gente possa prevenir e que a devolução não se apresente como algo como acontece hoje, porque para nós, enquanto profissional, o nosso desejo da adoção é garantir o direito à família, né? O movimento de adoção defende isso. Então, quando acontece uma devolução, um abandono, é algo que vem contra tudo aquilo que a gente defende e que a gente acredita e que nos desestabiliza muito, nos tira o chão e nos mostra que a gente não tem tantas certezas quanto a gente imagina, que o nosso trabalho não é tão bom quanto a gente imagina, que o nosso desejo de ser pai e ser mãe não estava tão claro ou tão amadurecido como a gente imagina. Então, eu acredito que uma situação de devolução, ela mobiliza toda uma estrutura da família, né, do pretendente, dos profissionais, do movimento, e ela exige a gente então pensar estratégias. Eu acho que a principal estratégia é a gente pensar que o processo de encontro dessa família com as crianças tem que ser algo muito amadurecido, de muita responsabilidade, muito dialogado. O tempo é algo importante e cada caso é um caso, né? Cada história é uma história única, então a gente precisa conhecer aqueles sujeitos que vão viver aquela experiência e ver o que cabe naquela história. Acho que é preciso, enquanto profissional, a gente não ter um olhar tão autoritário, de tanta arrogância, do domínio do conhecimento, ter uma escuta mais atenta, né? Porque muita coisa que aparece na devolução, ela sempre esteve presente e a gente se embola em tudo isso. E aí acho que nessa questão da quantidade de trabalho, da pressa, do apressamento, de não ouvir as crianças, as coisas acontecem muito no campo do idealizado. E aí, quando a realidade se apresenta com suas dores e seus amores, né, com seus problemas, a gente não conhecia aquilo, não estava aberto para aquilo e causa muito estranhamento. E às vezes a devolução se apresenta como a única possibilidade de resolver o problema. Mas entender que aquelas dores não são motivos para a devolução, mas é o renascimento do filho que precisa ser cuidado, da gente que precisa também olhar o nosso interior e cuidar das nossas feridas, talvez daquilo que é motivo para devolver é onde realmente a adoção vai nascer. Então eu não acredito que os motivos que as famílias trazem para a devolução são justificativas para a devolução, mas é o processo do renascimento do filho e da mãe. E quando isso é acolhido, isso é cuidado com o tempo, sem a panela de pressão ter explodido, é possível sim a gente transformar isso e ressignificar isso. E entender que a gente precisa de tempo para cuidar dessas feridas, mas se a gente rompe, a gente também não se permite construir os caminhos que são possíveis. Mas no desespero, às vezes a devolução ela é entendida como uma solução. E eu não acredito, embora acho sim que há casos que o retorno da criança para o acolhimento é até uma forma de proteger de situações mais graves. Mas isso envolve a responsabilidade de todos nós, dos profissionais, das famílias, das crianças, dos profissionais do acolhimento, do movimento de adoção. Então, se na hora da devolução a gente percebe que todos esses sujeitos são importantes, por que a gente não percebe a importância desses sujeitos na origem da construção dos vínculos, né? É ouvir os múltiplos olhares, os múltiplos saberes, para poder contribuir para que aquela adoção ela aconteça da melhor forma possível, que não é a ideal, mas é a que é possível, né? E que pode ser até melhor do que o que a gente tinha como ideal, né?